Eu cumprimento os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Amém. Eu espero que vocês estejam bem. Estou muito feliz por estar aqui compartilhando mais um vídeo da Palavra de Deus. Eu fiquei sumido por um tempo, mas agora estou aqui novamente para a glória de Deus. Espero que você curta, comente, compartilhe, se você quiser, para estar me ajudando, tá? Eu vou fazer uma reflexão rápida que se encontra em Mateus capítulo 23, no versículo de número 8. Você já deve ter lido, já deve ter ouvido, e diz o seguinte: Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. Bom, Jesus, o que ele está querendo nos ensinar aqui é que não devemos chamar ninguém de mestre a não ser ele mesmo de mestre. Jesus aqui no contexto está fazendo uma condenação contra os fariseus e os mestres da lei, que eram estudiosos a respeito da lei de Moisés. Jesus os acusa, chamando eles de enganadores, que eles faziam tudo para se aparecer, que eles colocavam fardos pesados nas costas das pessoas, querendo dizer que eles ensinavam, exigiam que as pessoas fizessem o que eles ensinavam, porém eles não faziam aquilo que eles ensinavam. Jesus até diz que eles tinham autoridade para explicar a lei de Moisés e que o povo deveria ouvi-los, deveria obedecê-los, porém o povo não deveria imitar as ações desses fariseus e mestres da lei, porque eles ensinavam aquilo que a palavra de Deus ensina, porém eles não praticavam. E eles também, além disso, eles distorciam a palavra de Deus. Eles distorciam. Nós podemos ver isso aqui no versículo de número 15, que Jesus os acusa dizendo: Ó de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras, a fim de procurar converter uma pessoa à sua religião, e quando consegue, torna essa pessoa 10 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Eles anunciavam a religião deles, convertiam pessoas e faziam dessas pessoas piores do que eles mesmos. Ou seja, eles ensinavam a palavra, porém, de uma maneira distorcida, e esses convertidos obedeciam e acabavam se tornando pessoas piores do que eles, porque obedeciam algo distorcido. Obedeciam aquilo que a Bíblia não está dizendo, né? Eles tinham um conhecimento profundo, porém, eles ensinavam de uma maneira distorcida, que, porém, parecia bíblica, porém não era bíblica. Certo? E aí Jesus diz, ele traz esse ensinamento de que somente ele deve ser chamado de mestre, não os fariseus e os mestres da lei. Mestre significa... O que significa ser mestre? Significa uma pessoa que tem um conhecimento muito profundo e elevado a respeito de um assunto específico. Eles tinham esse conhecimento, esses mestres da lei, eles tinham esse conhecimento profundo das escrituras. Porém, eles distorciam. Você pode ver isso lá em Mateus capítulo 15. Onde eles criavam ensinamentos, eles tinham seus próprios ensinamentos e vinham deles mesmos e não de Deus. Ensinamentos que eles mesmos inventavam para satisfazê-los, para defender as suas maldades, para ocultar as suas maldades. Certo? Então, Jesus ele diz que somente ele é o mestre, porque somente de Cristo vem a verdade. Lá em João capítulo 1, João diz: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João está se referindo a Cristo. A palavra verbo, no grego, é logos, que significa a palavra. Jesus, ele é a palavra personificada de Deus, que veio falar conosco quando ele veio à Terra, e nos trazer os ensinamentos que ele trouxe nos evangelhos. Então, Cristo é a verdade. Então devemos seguir o que Cristo nos deixou. E não devemos nos apegar a mestres falsos mestres que ensinam aquilo que não está de acordo com as escrituras sagradas.
Somente Cristo é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por Ele. Então devemos nos apegar pelas Escrituras, pelos ensinos de Cristo. Não devemos nos apegar a homens, fariseus, mestres da lei, que ensinam a Bíblia, porém, do seu próprio jeito. Hoje em dia, muitos pastores que ensinam a palavra com base naquilo que eles acreditam, e não com base naquilo que está escrito nas Escrituras. Eles pegam o ensinamento de Cristo e tentam apropriar esse ensinamento, adequar à sua própria opinião e não satisfazer e não adequar a própria opinião deles, nos ensinamentos de Cristo. Eles não se rendem ao que Cristo ensina. Eles não são humildes o suficiente para reconhecer que eles estão errados e aceitar que as palavras de Cristo são as palavras corretas. Eles querem estar certo em tudo. Eles se consideram a autoridade máxima, que tudo aquilo que eles dizem nós temos que seguir. É isso que muito crente acredita. O pastor falou, está falando. Aquilo que o pastor ensinou é o correto, porque ele é pastor. Não é bem assim que funciona. Não devemos ter pastores como autoridade máxima, mas Cristo é a nossa autoridade. Cristo é o nosso verdadeiro mestre. Cristo é o nosso verdadeiro líder. E Deus é o nosso verdadeiro Pai. Nós seguimos o que Cristo nos ordenou. O pastor pode ter falado isso ou aquilo, mas devemos analisar nas Escrituras para ver se é realmente isso que Cristo nos deixou. Cristo que morreu por nós na cruz, Cristo que é o nosso Deus, Cristo que é o nosso mestre, Cristo que vai nos dar salvação. Nós somos seguidores de Cristo e não somos seguidores de homens, de pastores. Não importa o que o seu pastor fala, o que importa é o que a Bíblia afirma. Muitos pastores levam seus membros para o inferno, mas Cristo nos leva para o céu, porque Cristo é a verdade. Tá bom? Fique com essa mensagem no seu coração. Foi meio superficial, mas foi o que eu senti no meu coração de falar nesta manhã, tá bom? Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo.